Fala, rapaziada, muito boa tarde, galera, nação rubro-negra, nossos amigos de canal Aqui é Flamengo. Hoje, 30/9/2020, quarta-feira, pré-jogo aí, Flamengo e Independente Del Valle, retorno ao Maracanã, rapaziada. Tô aqui com meu amigo Ângelo Marinatti para a gente fazer um bate-papo muito rápido, só para dar algumas considerações aí para vocês a respeito desse jogo. E é isso. Fala, Ângelo. Boa tarde, meu camarada. O que a gente tem de bom aí para apresentar para essa galera que vai chegar junto com a gente? Boa tarde, Júlio. Tem aí uma provável escalação. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a galera que vai nos assistir daqui a pouco, né? Tem uma provável escalação aí, com algumas dúvidas ainda. Se o Domi tem dúvida, imagine nós, torcedores, né? Exatamente, Tem rapaz. Então, a algumas galera, notícias também aí para dar, boas e ruins, né? tem uma E rapaziada que tá retornando aí também, né? rapaziada que joga hoje, que está disponível para o jogo, que vai fortalecer bastante. Agora, se o Independiente tem lá os problemas deles, eu não posso fazer nada, porque domingo nós jogamos cheio de problema e ninguém quis saber do nosso problema. Exatamente, é por aí, cara. Parece que lá tem 8 afastados, né? Até o momento, não sei se surgiu alguma coisa nova aí. Hoje, né? Eles têm. Não, ontem confirmaram 8 baixas, tá? 8 Até onde? jogadores não viajaram, não vieram para o jogo. Eles não informam quais são os jogadores. Uhum. Tá? Eles só dizem que afastaram ontem mais 2 atletas, eram 6, chegaram ao total de 8. Mesmo assim, esses 2 não tiveram exame positivo, mas Estavam eles com estavam sintomas, né? com sintomas, então eles preferiram afastar do jogo. Já o Mengão, cara, eu vou começar com 2 notícias chatas aqui. Uma, cara, o Silva Batuta, foi ídolo do Flamengo, um atacante, jogou também no Corinthians, no Vasco, no Racing da Argentina, faleceu, tá? Ele estava internado no Procardíaco em Botafogo. Há suspeita de Covid, mas a causa da morte ainda não foi revelada. Então, o Silva foi um cara muito famoso na época dele. Foi um Jogou em cara que que foi. década aí? Ele jogou no final dos anos 60, se não me engano, no Flamengo, cara. Eu não peguei ele jogando, não assisti ele jogando, não. Ó. Aí ainda fala aqui, ó. Utilizando sua conta oficial no Twitter, o Flamengo postou homenagem ao grande atacante. Teve 2 ótimas passagens pela Gávea: 65 a 66 e 68 a 69, tá vendo? Quando Pois assinalou é, cara. 70 gols em 132 partidas. Pô, Foi campeão belíssima média. carioca, foi campeão carioca em 65. Então a gente deixa um abraço a toda a família do Silva aí, Certeza, né? lamento, né? Lamentamos muito a perda e todos se recuperem dessa perda o mais rápido possível. Outra notícia ruim, cara. A garotada perdeu de 3-2 no Sub-20, na Taça Guanabara Sub-20. Eu assisti o jogo pelo Flá TV agora há pouco. Terminou meio-dia, né? 3-2 para o Vasco. O jogo foi no estádio do Arte Sul, aqui em Auschwitz. Tá lá no campo do Arte Sul. Nós perdemos de Pô, 3-2 para o Vasco. se eu soubesse que tinha sido Norte-Sul, tinha dado um pulinho lá, pô. O jogo começou 10 horas da manhã. Aí no final o Flamengo estava 2-0 Vasco. Eu acabei tendo que fazer um trabalho. Quando voltei a ver, já estava 3-1. No finalzinho, o Flamengo fez 3-2, mas não conseguiu empatar o jogo. Ontem tivemos mais uma vitória no basquete, no Campeonato Carioca, uma boa notícia. Mas, como eu falei na live lá, o Campeonato Carioca não dá para. Na verdade, é um aquecimento para a NBB, né? É um treino, é um campeonato de treino pro Flamengo, infelizmente. É, Porque não tem tem competitividade, né, cara? nenhuma, tem 5 clubes. O Tijuca provavelmente deve fazer a final com o Flamengo aí, mas não tem força para segurar o poder que o Flamengo tem, ainda mais agora com Hetzheimer, Iago. É um super time que vai brigar novamente pela NBB aí. E agora vamos ao jogo direto aí, né? Como falei, o Independiente tem seus desfalques. Nós temos alguns retornos importantes e algumas dúvidas também, né? A gente está com a possibilidade aqui, deixa eu pegar a imagem aqui. Lembrando que essa imagem é do GE, tá? A imagem é do Globoesporte.com.
A gente só Perfeito. usa... Os créditos são todos do Globoesporte.com. A gente só está aqui com essa possibilidade para ver aqui uma possível escalação com Hugo Souza, Isla, Gabriel Noga, Natan, Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta. Aí Gabriel, Bruno Henrique, Pedro. Mas existem as possibilidades ainda aí de puxar o Isla para a zaga, para o lugar do Noga, e colocar o Mateuzinho na lateral. Exatamente. O Ramon no lugar do Felipe Luiz e o Diego no lugar do Bruno Henrique. Aí o que acontece? Eu particularmente não fico na dúvida de começar com o Bruno Henrique, com o Felipe Luiz, devido a esse retorno do Covid. Mas aí a dúvida entre Diego e Bruno Henrique, os dois estão retornando da mesma situação. Quem está melhor fisicamente, né? Essa é a pergunta. E o pior, o Bruno Henrique já vinha de uma fase ruim tecnicamente, não vinha jogando Exatamente. bem. Eu, quando escalei ontem meu time, a gente conversando lá na live do Arquibancada, eu até coloquei o Diego, mas não coloquei o Gabriel, botei o menino Bala na direita, botei o Arrascaeta na esquerda e o Diego pelo meio. O Bala veio muito bem no jogo contra o Palmeiras, né, cara? Então, de repente, em razão aí dessa situação que você apontou, o jogador já tá vindo de um momento ruim, né? E ainda, infelizmente, pegou aí, foi contaminado pela doença, então ele, teoricamente, está com o físico desgastado, né? A gente não sabe até que ponto ele vai resistir aí a essa pressão da partida. Essa dúvida, Júlio, entre o Ramon e o Felipe Luiz, por que não existir também lá na frente, né? Exatamente. Se tem a dúvida se o Felipe Luiz tem condição de jogo, por que o Diego e o Bruno Henrique têm? E os dois aqui estão naquela posição. Poderia, de repente, colocar o garoto para jogar, puxar o Arrascaeta um pouco para o lado. Isso. Mas aí tem essa questão do Gabigol também, né? Que eu não colocaria. Eu acho que o Gabigol já está merecendo no banco há algum tempo. Há bastante tempo. Ele já vem fazendo um esforço para ir para o banco, só que a gente não sabe até que ponto, né? Vai pesar aí aquela questão de é o Gabigol. É o Gabigol. O Gabigol é um jogador como qualquer outro. Então, se ele está no mau momento, eu acho que é muito mais viável dar um descanso para ele nesse jogo, inclusive, né? E entra no segundo tempo, se for o caso, dependendo de como se desenrolar a partida, coloca ele para jogar, mas não de saída, né? O Pedro vem pedindo passagem. Não, o Pedro não tem condição de ficar no banco. Eu hoje falo, se quiser, eu tenho que colocar o Gabigol, arruma outra pessoa, outro espaço para enfiar ele, porque o Pedro não tem como ficar no banco. Diante do futebol que ele vem apresentando desde que chegou, tá? Não é isso não é de agora, não. Desde que ele chegou, ele entra, Sim. Ele está sempre correspondendo. A única dúvida que existe nessa provável escalação aí, entre o Isla, o Gabriel Noga e o Mateuzinho, eu pessoalmente não gosto de improvisar jogador fora da sua posição. Apesar de que o Isla já jogou como zagueiro, já jogou como Sim. volante também na seleção chilena. Tá? Apesar disso, eu colocaria ele mesmo na lateral. E o Noga junto com o Natan, que é o zagueiro de ofício, e foram bem no jogo contra o Palmeiras. Como nós falamos ontem, né, na nossa live à noite, a garotada oscila sim, cara, mas é o garoto que joga ali, é o da posição, conhece o espaço, conhece a movimentação correta, né? Então, bota o garoto para jogar. Esse teu argumento, o que ocorre? Eu não discordo dele, só que você tem que atribuir isso para o profissional também, né? Porque o profissional também oscila. O Bruno Henrique é o nosso maior exemplo em relação a isso. Ele comeu a bola ano passado e esse ano, depois da parada, ele ainda não disse muito bem o que ele está fazendo no Flamengo. Não estou tirando crédito nenhum dele, longe disso, tá? Mas está suscetível à oscilação. O próprio Gabriel Barbosa, o Gabigol, também está oscilando bastante. Não vem repetindo as mesmas atuações, então, assim, isso não se aplica exclusivamente à garotada da base, tá? Na verdade, todos os jogadores do Flamengo, com exceção, eu acho, do Everton Ribeiro, que teve uma sequência de bons jogos, até o Arrascaeta está oscilando. Né? Sim. Ele voltou a jogar com maestria agora, esse jogo contra o Palmeiras, que ele chamou para responsabilidade, e no jogo anterior também lá contra o Barcelona de Guayaquil, né? Barcelona. Ele jogou bem também, mas tirando essas duas apresentações aí, ele teve momentos aí de grande oscilação também.
E o Pedro também vem jogando, né? Vem mantendo uma regularidade. Agora os demais, o próprio Isla apoia bem, mas falha muito defensivamente. O lado esquerdo, tanto o Felipe Luiz quanto o René, para mim, falham muito na marcação, e os dois são jogadores conhecidos, né? Como bons marcadores. Sim, jogadores importantes, né? Eu acho que os que não têm oscilado são o Rodrigo Caio, o Everton e o Pedro. São os três. E o Thiago Maia. O Thiago Maia também vem jogando sempre bem. O Gerson oscilando, o Ilharão oscilando. Até falei que essa dúvida entre os três volantes ocorria, e a gente viu que realmente ele ainda tem dúvida. Agora parece que vai se aproximando mais de Thiago Maia e Gerson. Mas aí no último jogo, teve um jogo que jogaram os três, né? Porque nós tivemos problemas, então jogaram os três. O Gerson jogou mais à frente, e também é uma possibilidade, acabou indo bem. Só que hoje, como nós falamos ontem também à noite, hoje nós não temos volante no banco. Essa é uma preocupação. Então, talvez por isso, essa dúvida do Diego jogar o primeiro tempo ou não. De repente, o Diego fica no banco, porque numa necessidade, né, como falaram ontem à noite, eu citei colocar o Diego de cara, mas não me liguei. Ontem à noite eu não tinha me ligado que não tínhamos volante na reserva, né? Pois é, mas aí eu posso fazer uma sugestão aqui, um pensamento também, tá? É uma ideia, né? Como o Isla já meio que, vamos colocar assim, é um coringa, a gente tendo o Mateuzinho no banco, se for o caso, se houver necessidade, no meio da partida, não é fazer aquilo que a gente sempre diz, né? Não é já vir de cara com um jogador improvisado. Dependendo da necessidade e do desenrolar da partida, você traz o Isla, ele já não atuou como volante na seleção chilena? Já atuou. Ele deve ter uma noção ali, pelo menos, né, do que deve ser feito. Então, puxa ele ali para a volância, coloca o Mateuzinho na lateral direita e vamos embora. Né? Da mesma forma como, se tiver necessidade dele na zaga, que já atuou na posição também, puxa ele para a zaga, tira o Natan ou o Noga, né, dependendo do desenrolar da partida, que você vai ter um cara ali para fazer isso de forma eventual, não vir de forma já de saída. Né? Essa é a nossa preocupação. Então, assim, o Flamengo vai ter que se adaptar, vai ter que fazer esse tipo de mexida aí, se for necessário. Né? Então, vamos tentar aí, não sei se confiar, acho que confiar é a melhor palavra, né? Vamos dizer. Sim. Mas, além de confiar, torcer para que a coisa, né, dê certo e a gente não tenha necessidade de tantas mudanças assim no decorrer desse jogo, né, cara? O mais importante é isso, porque a gente tem, além do Covid, o Flamengo tem passado por muitas lesões musculares. Exato. O João Lucas, cara, pegou Covid, não jogou, não treinou, aí se machucou. Agora volta a treinar, se machuca de novo, contusão muscular. Não, na verdade ele se machucou no jogo. Ele se machucou no jogo com o Palmeiras. No jogo do Palmeiras, né? Ele sentiu lesão na coxa, na parte posterior da coxa, e foi substituído lá pelo colombiano que entrou no lugar dele, né? O garoto, então, assim, né? Eu esqueci o nome do colombiano, rapaz. Pô, fugiu renovou agora. O contrato. Richard Rios. Isso, renovou o contrato ontem. Exatamente. Então, essas contusões tem alguma coisa na parte de preparação física que o Flamengo está demorando mais para entrar em forma, e está acontecendo muitas lesões no momento que é início. Na verdade, nós estamos num reinício de temporada. Né? Então, eu falei sobre isso lá atrás, na saída do Jorge Jesus, que eu tinha medo do que ia acontecer com a preparação física do Flamengo. Porque quando chegou o pessoal da comissão técnica dele, o trabalho feito foi espetacular. Né? Foi um desastre para os jogadores quando eles começaram, o jogador reclamando, mas nós vimos o efeito disso dentro de campo. Até alguém na época falou que mesmo assim ficou um preparador físico que é fixo do Flamengo, e ele continua, mas só que a gente não está vendo esse resultado com esse trabalho agora. E isso é preocupante, porque está todo mundo subindo, e o pessoal vai chegar no auge físico. O Flamengo parece que não chega, né? Parece que não chega nunca. Né? Segundo tempo a gente morre. Exatamente. Todo segundo tempo a gente morre. Com exceção do jogo do Palmeiras, porque nós jogamos cheio de moleque, e a molecada tem disposição. Né? A molecada tem disposição. A gente vinha falando isso aqui na live, Ângelo. Não sei se você se recorda
pior até do que morrer o time no segundo tempo era que o Flamengo jogava os primeiros 25 minutos do primeiro tempo. Daí em diante era uma temeridade. Era Né? sempre 25 minutos e depois o time apagava. Aí Tinha prazo de validade. aumentou, passou a jogar melhor o primeiro tempo. Mas é necessário manter esse ritmo no segundo tempo. O time cansar, acontece. Né? A gente vive no. Hoje se joga bola com 45 graus, né? Porque se está 40 aqui, dentro do campo tem muito mais. Muito mais. Só que cansa para os dois, não cansa só para um. Só para um time, exatamente. Perfeito. Então, a expectativa de um bom resultado hoje, eu acho que esse jogo do Palmeiras tenha servido para motivar os jogadores, para ver que essa garotada está aí pedindo para jogar, entendeu? Olha só, se vocês não querem, a gente está aqui, rapaziada. A gente tem disposição para vestir a camisa. E a molecada veste a camisa desde cedo, né? O peso, às vezes, é menor do que para alguns. É muito menor porque eles já conhecem a cor, aquilo ali já está colado no corpo, cara. Assim, entendeu? Então, para a gente pegar nossa reta aí, quer arriscar placar? Eu não vou. Eu vou jogar repetir. Bomba para você. Eu vou repetir. Ontem eu falei 2 vezes, falei mais cedo, na primeira live que eu participei, e na nossa live à noite, vou repetir 2-0 Flamengo. Eu não vou arriscar, não. Eu já me comprometi demais com isso, cara. Eu prefiro esperar. Ó, 1 ano, Neneca é titular do Flamengo. É só o Diego parar. Tá? Isso aí eu não tenho dúvida. Isso eu também não tenho dúvida, não. Tomara que ele consiga. Né? Ele já demonstrou que é capaz. Torço muito por ele, né? Aí nessa. Gosto muito caminhada. do César. A história do César do Flamengo é muito bacana. Mas se eu fosse o clube, procurava negociar ele por empréstimo, puxava o Neneca logo para reserva, para ele ficar todo o jogo junto com o pessoal ali e se habituar mais ainda com o profissional. Exatamente. Mais alguma consideração, meu amigo? É só isso aí. Só por hoje as notícias são essas. Agora é aguardar e torcer muito, né? Isso hoje aí. Pode pintar classificação hoje, dependendo do outro resultado. Não, com certeza vai. Eu não vou arriscar o placar, não, mas eu vou falar uma única coisa. Vitória nossa. O Flamengo vence esse jogo. Então vamos lá. Estou muito confiante. Só não falo quem faz gol, porque aí. Não, eu não vou chutar acho que mais o Pedro guarda. Acho que o Pedro guarda pelo menos um. Vai deixar o dele, vai deixar a marca dele com certeza. É isso aí, meu camarada. Vamos que vamos. Rapaziada, torcida aí, coração na mão e Mengão vitorioso. Pra gente fazer um pós-jogo, se Deus quiser, com muito mais tranquilidade do que os que a gente vem fazendo atualmente. Tá bom, meu irmão? Grande abraço aí. Saudações rubro-negras aí pra galera. E até mais. Bom jogo para todos. Abraço, gente. Abraço.